Liga, porque o Barcelona venceu por 3-1 o Elche, o Quesada, com gol de Lamine Yamal. Pois Voltou a é, marcar, hein? com gol de Lamine Yamal, não foi uma exibição primorosa de Lamine Yamal, mas é um começo, né? Um começo para uma possível recuperação, uma recuperação mental e uma recuperação física. Física, porque a pubalgia, o Hans Flick ontem falou que ainda tem incomodado, não dá para dizer que ele está livre de dores. E eu não sei o que está acontecendo no mundo, mas é uma crise de pubalgia para lá e para cá, né? Hoje o Real Madrid revelou que o Mastantoro, né, Tati, Isso. tá com Pubalgia também. pubalgia, o Nico Williams está com pubalgia. Não sei o que esses meninos estão tomando, mas é uma crise de pubalgia que afeta o Lamine Yamal e que, enfim, tem prejudicado sim o desempenho dele dentro de campo. Só que o grande ponto com o Lamine também é fora de campo. É difícil a gente fugir dessa temática, né? Porque o Lamine ele virou da noite para o dia e de uma temporada para outra, e nós estamos falando de janeiro para cá, tá? Nós estamos falando só do ano de 2025, um superstar, né? Se você vê as redes do Lamine Yamal hoje em dia, tudo que se fala dele na Espanha, tudo que ele faz extra-campo, vira notícia. E é normal isso, é natural, não tem como fugir. Todos os grandes passaram por isso. Só que para um moleque que se transformou num adulto nessa temporada, né? Fez 18 anos nessa temporada de 2025, isso pode mexer, afetar o psicológico com certeza. E agora o Lamine Yamal, com o auxílio do Barcelona, com o auxílio dos próprios representantes do Lamine Yamal, parece que estão tentando colocar o moleque mais em foco, fugindo de eventos, fugindo de entrevistas, focando só no futebol. O Lamine Yamal terminou o seu relacionamento. Eu não sei se isso também tem a ver ou não com a melhor ou pior, enfim. Isso também pouco me interessa, né? Mas terminou o seu relacionamento, que já era um relacionamento de popstar, já era falado muito na Espanha com a Nick Nicole. E agora parece que o moleque vai voltar a focar realmente no futebol, que é muito importante até pela própria recuperação física dele. Não fez um jogo absurdo, brilhante, longe disso, mas fez um gol com bola rolando, Gil, algo que ele não fazia já há algum tempo. E para mim nem foi o principal destaque do Barcelona, tá? Acho que o Firmino, nesse início de temporada, é um dos principais destaques, deu 2 assistências, e o Rashford, para falar bem a verdade, caiu que nem uma luva nessa equipe do Barcelona. Empréstimo daqueles certeiros, porque ele joga em todas as posições de ataque e mais uma vez foi importante, fez o terceiro gol para selar a vitória. O Barcelona que ia se complicando no jogo, mas por conta do seu Rashford, do seu Firmino, de jogadores que estão dando conta de recado, enquanto outros estão no departamento médico, o Barcelona consegue uma vitória importante para continuar na caça do Real Madrid aí. Os gols foram marcados além do Lamine Yamal por Ferran Torres e Rashford. O Barcelona chegou a tomar o 2-1, então por isso que essa mencionou esse susto. Mas, Tati, eu vi em algumas redes sociais o pessoal levantando a possibilidade aí, falando que o plano B, Rashford, acabou saindo melhor que o plano A, que seria o Nico Williams. Porque o Nico Williams, como o Quesada também já falou, tem sofrido com pubalgia. Dá para ir por esse caminho ou não? É complicado, né? Porque caso o Nico Williams tivesse ido para o Barcelona, como seria o físico do Nico Williams? Não sabemos, né? Então aí entra numa outra questão. Mas eu acho que dentro das opções que o Barça tinha, acabou acertando com o Rashford, né? É aquela coisa de apostar por jogadores do Manchester United, na situação do Manchester United dos últimos anos, a gente nunca sabe o que vai aparecer, né? Mas geralmente quem sai e chega num ambiente que entrega o suficiente para o jogador conseguir voltar a se encontrar, ele se encontra, né? A gente tem o caso do Antony, por exemplo, que foi assim no Betis, e o Rashford está aproveitando essa oportunidade no Barcelona, né? E vendo todas as lesões, eu acho que se o Barcelona tivesse 100%, com Leva, com Rafinha, talvez a gente não tivesse vendo esse Rashford determinante, porque não sei até que ponto ele ia ter a confiança que ele está tendo agora, que ele está jogando, para conseguir entregar o que ele está entregando. Mas a verdade é que os momentos que ele está tendo, ele está aproveitando, e o Barcelona está conseguindo aproveitar um jogador que a gente não tinha ideia de como ia encaixar, né? E se ia encaixar e entregar para o Barça alguma coisa. Só para lembrar os números do Rashford aqui, 14 jogos, é o jogador, um dos, né, que tem mais jogos pelo
pelo Barcelona, ele tem 6 gols, 6 assistências, enfim, nesses quesitos é o mais influente da equipe. Aí você vai falar, pô, ele é o principal jogador do Barcelona? Não. Quando o Pedri está em campo, por exemplo, nessa temporada, tem sido talvez o principal jogador. Mas a nível de influência, cara, o Rashford não deve nada para nenhum outro jogador do Barcelona nesse momento. E assim, é interessante porque o Barcelona tem sofrido muito com lesões e alguém tem que carregar o piano, né? Porque muitas vezes sem Yamal, muitas vezes sem Rafinha, agora sem Pedri. E o Rashford, a gente vê que em alguns momentos tem carregado o piano, outros jogadores também têm aparecido, como o Firmino. É o caminho, né, Clara? É também o que a gente viu aí no PSG, porque teve muitas vezes o Dembélé lesionado, o Doué voltou a lesionar, né? Então tem que ter essa divisão para carregar o piano. Eu acho que não só tem que ter a divisão, Gil, e eu acho que tem algo que o Barcelona tem diferente do PSG, que eu acho que o PSG, por diversos motivos, fez de uma forma, está conseguindo fazer, na minha opinião, de uma forma melhor, é que o Barcelona é um time de muito talento, de muita intensidade. E o físico do Barcelona tem deixado a desejar nessa temporada, não só individualmente, né, no sentido de você não ter jogadores à disposição, mas a intensidade do jogo do Barcelona vai caindo à medida que a partida vai passando. E a questão é que é uma equipe muito talentosa, com muitos jogadores talentosos, mas, na minha opinião, uma equipe coletivamente desequilibrada. Então, quando você não tem os seus principais jogadores, o Barcelona sofre mais do que, por exemplo, o PSG, que é uma equipe que talvez, se a gente faça 1-1, a gente tenha ali um empate em alguns jogadores, Barcelona ganhando em algumas posições, talvez não, né? Na temporada, muita gente, temporada passada, via esse Barcelona como uma equipe mais brilhante, mais encantadora do que esse PSG, só que o PSG é um time mais coletivo no sentido que você tira o Dembélé e coloca o Mayulu e o time joga igual. Claro que você não tem a mesma qualidade de jogador, mas o tipo de jogo é igual. A intensidade é muito parecida. Então, para mim, acho que o Barcelona sofre muito com isso, e aí você continua dependendo um pouco das suas individualidades. E aí vem o Rashford, que concordo, é o cara que em muitos momentos tem resolvido o problema na ausência desse físico, dessa intensidade ou de algumas individualidades em campo mesmo de presença. Acho que isso ficou muito claro no duelo que eles tiveram já nessa Liga dos Campeões, né? Em que o PSG até chegou com mais desfalques, teve que apelar para os meninos e mesmo assim venceu fora de casa. Então, acho que isso fala muito desse seu ponto, de que o Barcelona ainda tem um desequilíbrio que a gente não vê tanto assim no time do Luis Henrique, né? Um time muito mais encaixado em que todo mundo consegue assimilar melhor o que está acontecendo ali, o que precisa fazer em campo. Mas só sobre o ponto do... Pode falar. Não, consistência física também. Consistência Sim, física também. Isso. Porque você pega os primeiros 30 minutos de jogo do Barcelona e Paris Saint-Germain, o Barcelona foi melhor que o Paris Saint-Germain, mesmo tendo desfalques. E depois o Paris Saint-Germain tomou conta do jogo. E aí, essa consistência física, ela fala tanto dentro de campo nas partidas, quanto no departamento médico. É um alerta que o Barcelona tem que entender o que está acontecendo. Assim. São muitas lesões Exatamente. consecutivas e para uma temporada muito longa, onde você não tem um banco de reservas tão forte, você tem que utilizar muito La Masia, é um problema. Não, e a questão é que a gente já debateu isso antes do Flick, né? Se eu não estou enganada, a gente debateu muito sobre isso. Eu estou tentando lembrar aqui, mas eu me lembro de ter visto notícias de mudanças ainda quando estava o Xavi no comando, sobre mudanças no departamento médico. E eu não me lembro em que ano, em que temporada foi, mas se eu não estou enganada, O foi departamento médico do Flick é o mesmo, né? É o mesmo. Só que eu olhando o que o Barcelona tentou fazer na janela de transferências, dá para entender que o clube ainda passa por uma recuperação financeira importante e que não pode ter um banco que gostaria de ter. E o Flick não pode contar com o que ele gostaria de contar. E tanto que o Rashford foi uma contratação emergencial para aquilo que precisavam fazer no sentido de ter um jogador à disposição e que tem dado certo. Mas quando você não tem alguns jogadores do meio campo, por exemplo, você tem que entrar com o Dro Fernandes, né? Enfim, com outros caras que... Será que estão prontos? Dificilmente estarão, né, com essa idade. Podem ser testados, mas é muito mais fácil você testar um jogador da base com o time encaixadinho e colocá-lo
do que com um time com vários desfalques não encaixados para que ele seja um dos protagonistas. É muito mais complicado, você coloca o cara numa fogueira, né? Eu peguei aqui a notícia que eu estava tentando lembrar quando foi, notícia do dia 8 de novembro de 2021. Xavi promove reformulação do departamento médico do Barcelona. Até aquele médico que acabou falecendo, ele ia completar um ano, né, no comando ali, integrando o time principal do Barcelona. Ele era do futsal. Então, é um problema que vem sendo recorrente para o Barcelona já há algumas temporadas, sofrer com lesões, e acho que isso tem impactado bastante. A gente nota isso e surpreende até que o PSG tenha mais vigor físico, porque o PSG disputou o Mundial, chegou até a final do Mundial de Clubes. Então, assim, teoricamente, o Barcelona deveria chegar um pouco melhor em relação ao físico, porque teve mais tempo de pré-temporada, mais tempo de descanso. O Teles mandou aqui, com o Bayern de Munique, do Flick, também não foi assim? Uma grande temporada e depois na próxima já caíram de rendimento e conviveram com lesões? Exatamente. Ele tem razão. O Harry Kane, não, perdão, o Lewandowski, por acaso, nessa temporada foi o grande desfalque e o Choupo-Moting foi o cara que o Flick teve que levar de centroavante até os momentos decisivos, e eu acho que nem foi tanto esse o grande problema. Mas é muito complicado comparar, né? Eu acho que só depois que a gente fizer um balanço geral do que é essa segunda temporada, que a gente vai entender se dá para comparar aquele Bayern com o Barcelona. Eu ainda tenho um otimismo muito grande em relação a esse Barcelona, porque a tendência é recuperar os jogadores que estão no departamento médico e, como a Clara falou bem, o time principal do Barcelona é muito forte. Aí o problema é o plantel depois e essa questão física. Mas acho que também tem a questão de sistema de jogo, né? Também em relação ao Bayern do Flick, já na segunda temporada, a gente viu que todo mundo já tinha meio que aprendido a explorar a principal deficiência do time, que é exatamente esse correr para trás, né? Explorar essa linha alta, e a gente viu claramente isso, principalmente na reta final do Flick no Bayern de Munique. O Caio mandou um superchat aqui. Boa tarde. A ausência de Pedri contra o Bruges vai ser um gigantesco desfalque? Na minha opinião, ele é essencial em todos os setores. Isso pode desestabilizar o time ou não? Eu acho que desestabiliza, mas, sinceramente, o Clube Bruges vive um momento bem mais ou menos, né? Então, assim, o Barcelona é favorito e tem o Caçador, tem o Firmino, tem o De Jong. Aliás, o De Jong fez uma partidaça contra o Elche. Então, acho que não é o grande problema do Barcelona. O Barcelona tem boas novidades, né? O Lewandowski voltou, jogou no segundo tempo, o Dani Olmo também voltou. Então, nem tudo são notícias pessimistas em relação ao departamento médico. Tem jogadores já se recuperando, Gil. Lembrando que o Barcelona enfrenta fora de casa o Bruges na quarta-feira, e a gente, óbvio, vai transmitir esse confronto na TNT e também na HBO Max.